Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos abordar hoje um assunto que é muito importante para a nossa vida cristã, porém muitas pessoas ainda têm a dúvida sobre esse assunto e ainda gera muita polêmica, porque cada um tem um tipo de pensamento, né? Mas na realidade, na palavra de Deus, eu vou explicar certinho para vocês sobre o jejum, né? O jejum, eu sempre gosto de falar, todas as pessoas que eu converso, que eu tenho a oportunidade de falar, esclarecer, o jejum é algo altamente espiritual, né? Nós somos seres espirituais, então a melhor forma da gente se conectar com Deus é através do jejum, certo? Porém, no entanto, muitas pessoas têm dúvida de como é feito esse jejum, se é correto ou não, abrir mão apenas de um tipo de alimento, por exemplo, algo que me custe muito. Eu gosto muito de comer um bolo, um chocolate. Então, é correto eu fazer um jejum apenas de algo que me custe, um bolo, um chocolate, um café? Sim, é correto. Porque eu estou sacrificando a minha carne, eu estou abrindo mão de algo que é um sacrifício para mim, né? Assim como Jesus um dia foi um sacrifício vivo de entregar o seu próprio corpo ali na cruz do Calvário para morrer por nós, né? Também é um sacrifício para mim abrir mão de um doce, ver um doce e não poder comer, né? Abrir mão num determinado horário daquilo que me custe. Então, sim, é muito válido, sim, é um jejum aceitável ao Senhor quando você se dispõe, Senhor, por determinado horário eu vou abrir mão de tal coisa. Um vício, irmãos. Sabe? Pessoas que têm vício de bebidas, de cigarros, né? E outras coisas mais. É muito importante, sabe, que a pessoa abra mão de determinados horários desse vício. Está sacrificando a própria carne. Você acha que o Senhor não vai se alegrar desse jejum? Vai se alegrar sim. No entanto, no período do jejum, a gente sempre assim acha que no jejum as coisas vão acontecer conforme você, pelo propósito do qual você está orando e jejuando, mas geralmente as coisas acontecem após o seu jejum, né? Nós vemos isso no livro de Daniel. Daniel orou e jejuou durante 21 dias, porém ele conseguiu, né, ser respondido através de suas orações e seu jejum no 24º dia. Então é após o período do jejum que as coisas geralmente começam a acontecer da forma do qual o propósito que você colocou diante do Senhor. Então o que acontece? É muito também assim normal na hora que você está jejuando, você ir para as suas inclinações. Por exemplo, uma pessoa que ela tem inclinações com pornografia, com questões sexuais ali, é normal que isso venha a se aflorar nesse período de jejum. Ou outras questões também que a pessoa venha a colocar em questões, né, que ela tenha esses tipos de vícios. Então, aquilo vai aflorar. Mas, pessoal, não é algo que está vindo, que está entrando na pessoa. É o contrário, é algo que está saindo dela para fora. Ela está sendo limpa, ela está sendo liberta. Então, é normal que isso venha a aflorar, né, esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo carnal que ela tem nesse período do jejum. Uma outra dúvida que as pessoas têm é os tipos de jejum. Eu posso fazer um jejum total, tá? É um propósito com o Senhor de 7, 14, 21 dias ou algum outro período que você determine, né, o seu propósito de um jejum total, por exemplo. Então, Senhor, nesse período de tantos dias eu vou fazer um jejum total. O que seria o jejum total? Você jejuar totalmente. Por exemplo, começar o jejum agora das 18 horas e você jejuar, vamos supor, até amanhã às 18 horas, certo? Esse é um horário de um jejum total, onde as pessoas vai se abster totalmente de alimentos, porém nesse período você pode tomar água, porque lá quando Jesus estava no deserto, não ficou determinado, Jesus jejuou por 40 dias, mas lá não determina que o Jesus não tomou água. Ele se absteu de alimentos, fala na Bíblia, mas não fala que ele não tomou água, que ele ficou sem tomar líquido. Jesus pode sim ali no deserto ter tomado água, ter tomado leite de cabra, ter comido mel,
que também deixa de ser um líquido. Porém, isso não é determinado na palavra, não explica na palavra para nós, né? Então, nesse período de jejum total, você pode sim tomar a sua água, até mesmo por uma questão de hidratação, por uma questão de saúde, que nós não podemos se abster muitos dias sem o líquido, sem a água. Então, pode ser feito. Também existe um outro jejum, que é o jejum parcial, né? Eu posso, por exemplo, num determinado horário do meu dia, da meio-dia às 18 horas, ali eu não almoço, não tomo meu café da tarde, mas às 18 horas eu janto. Então seria um jejum parcial, né? Ou então eu tomo meu café da manhã, corto meu almoço e somente vou para a minha janta. Ou ao contrário, eu jejuo a partir da meia-noite e somente entrego meu jejum ao meio-dia do dia seguinte. E o resto do dia eu me alimento normalmente. Então existem vários tipos de jejum. O jejum é feito não é para mudar o coração de Deus. O jejum muda você. Eu estou numa campanha de jejum, vai fazer exatamente 1 ano que todos os santos dias eu oro e jejuo por determinados propósitos que eu preciso para minha vida. Porém, eu percebo que esse jejum não muda o coração de Deus, mudou o meu coração. Eu percebi que através desse jejum, cada dia eu me santifico mais com o Senhor, através da sua palavra, através da sua vontade dele para minha vida. E com isso, cada dia eu tenho me sentido mais fortalecida do que ele tem para mim. Que é o quê? Todos os dias jejuar e orar. Então, a gente tem que fazer isso um estilo de vida. Não somente jejuar e orar quando nós temos alguma necessidade, algum tipo de dificuldade, mas sim exercer isso todos os dias das nossas vidas. Na Bíblia é muito bem claro em falar que o noivo foi retirado e que nós teríamos que jejuar porque o noivo foi retirado. Então, até a volta do noivo, nós temos que jejuar todos os santos dias das nossas vidas. Determina a palavra isso. Não é algo que eu estou falando. E eu costumo sempre falar que as maiores batalhas que eu vivi na minha vida foram destravadas através do jejum. Na Bíblia fala que o jejum, que existem tipos de caças demônios que só saem com jejum e oração. E isso é poderoso, porque o jejum rompe. O jejum é algo altamente espiritual. O jejum, quando você está em jejum, você está entrando numa esfera espiritual, não somente lutando, você está saindo da esfera material, onde nós somos limitados, para guerrear no espírito. Ali é onde você entra naquela dimensão do espírito, onde você se sente fortalecido para guerrear, para jejuar, para orar, para lutar pelas suas petições, colocá-las diante do Senhor, e é dali que vai vir a sua vitória. Da esfera espiritual, porque o que acontece? A sua vitória já aconteceu no mundo espiritual. Nós precisamos romper. No livro de Daniel mostra isso, que a bênção de Daniel foi retida durante 21 dias. Então, ou seja, aquela bênção já existia. Ele teve que buscar em jejum e oração e romper para poder tomar posse da bênção. Assim é na nossa vida. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês nessa tarde. Isso gera muito controvérsia, porque cada um pensa de uma forma. Muitas pessoas não sabem como jejuar, né? Então, como eu expliquei, existem vários tipos de jejum que pode ser feito. Todos são aceitáveis pelo Senhor. Inclusive, o jejum total não significa que você tem que se abster de água, porque jejum ali no deserto não foi determinado, não foi especificado na Bíblia que Jesus, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Ali não fala. Então Jesus pode sim ter tomado a água, o líquido, ou qualquer outro tipo de líquido. Então é aceitável para o Senhor sim. Do que você coloca diante de Deus em oração, com o coração limpo, reto, você pode ter a certeza que o Senhor vai aceitar. E jejum, irmãos, é um propósito. É um propósito. Quando você determina algo, você cumpra. Não faça propósito de tolo. Né? Deus não se agrada daqueles que determinam algo e não cumpre. Isso é uma coisa séria. Da mesma forma como as coisas espirituais são sérias e você vai obter a tua resposta através desse jejum, você também tem que ser sério quando você entra na presença de Deus, declarando que você vai fazer algo nesses períodos estabelecidos. Então fica aqui essa conversa nessa tarde,
que fica bem esclarecido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o jejum, os tipos de jejum, que vocês possam estar deixando nos comentários. Deixe nos comentários sobre jejuns que vocês já fizeram, bênçãos que vocês obtiveram através dos jejuns. Todos os jejuns que eu fiz, petições que coloquei diante do Senhor, das mais difíceis da minha vida, de lutas muito grandes que eu passei em determinadas épocas da minha vida, eu consegui, através do jejum, a minha vitória. Através do jejum, o inimigo caiu por terra, o diabo foi destronado, principados, potestades saíram da minha vida que agiam em determinadas áreas e eu fui completamente liberta. E pude ver a mão do Senhor na minha família através do jejum. Então, eu falo para vocês essa tarde que é poderoso, vale a pena você abster em determinados horários do seu dia. Uma outra dúvida que existe, que é muito grande, mas e se eu estiver trabalhando, eu posso abrir o jejum? O que eu faço durante o período do jejum? Sim, você pode, se você não precisa estar em casa para você estar jejuando, você pode estar no ambiente de trabalho, porém você está ali em espírito, né? Em espírito de adoração. Procurar não conversar muito nesses períodos, sabe? Procurar não ficar falando de pessoas, de situações que ali possam te tirar fora do espírito, né? Então, assim, pode sim jejuar em situações de trabalho, você pode continuar trabalhando normalmente, fazendo seus afazeres ali, atendendo clientes, enfim, uma situação habitual do seu trabalho. Porém, procure se manter em espírito neste período, né? O tempo que você tiver vago, assim, no horário de almoço, você pode, sim, orar por alguns minutos ali, entendeu? E ali, firme mesmo, você falar para o Senhor, Senhor, eu continuo aqui no meu propósito, mesmo trabalhando. Se você estiver em casa, procure colocar louvores, sabe? Orar, entrar mais num período de oração, ler a Bíblia. Isso também vai ajudar muito você passar esse período do jejum. Quando você faz um jejum total, tem pessoas que costumam jejuar até 7 dias, ficar no jejum total, apenas em líquidos, né? É importante que você tome bastante líquido, é importante que você veja a questão da sua saúde, se você pode se abster de alimentos por muito tempo, né? Pessoas que têm a diabetes alta, que não pode estar ficando muitas horas sem alimentação, né? E é importante que você faça exercícios físicos nesses horários. Não é bom você manter o teu corpo parado. Com exercício físico você vai estar dando o quê? O alimento ali para o teu corpo continuar se movimentando, mesmo que você não tenha o alimento para esse suporte para o teu organismo. Então faça uma caminhada, sabe, faça um exercício físico, né? Algo que possa estar movimentando o seu corpo. Então, irmãos, eu deixo aqui para vocês nessa tarde essa palavra, né? Tirando essas dúvidas, e eu quero que vocês possam estar orando mais e jejuando mais, se conectando mais com o Senhor através do jejum, que é uma arma espiritual muito grande que o Senhor nos deu, que possamos tomar posse desta arma espiritual, né? Praticá-la mais e fazer dessa arma espiritual algo assim, realmente assim, um modo de vida, um estilo de vida, né? Porque quando nós começamos a jejuar todos os dias, o dia que nós não jejuamos, nós sentimos muita falta. O nosso espírito se sente abatido um dia que você não jejua. Ou seja, é algo assim, sabe, realmente do Espírito, que o Espírito Santo te chama você realmente para aquele momento. Ele conta com aquele momento de oração e de jejum. Um momento que você está se separando para o Senhor, para você jejuar, orar, ler a palavra, conversar com Deus, colocar as suas petições diante do Senhor e mostrar que você está ali para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Porque nesse momento você está sendo forjada, você está sendo coligada com um plano, sabe, com um plano espiritual, né? Com o Senhor. Então fica a minha dica aqui nessa tarde, que nós possamos realmente estar cada dia mais conectados com o Senhor. O jejum realmente é essa forma que nos conecta mais com o Senhor, tá? Então, por favor, deixe os seus comentários. Se tiver alguma dúvida nos comentários, vocês podem fazer essas perguntas do que vocês tiverem as dúvidas, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu amém nos comentários. Se você precisa de um pedido de oração, coloque seu pedido de oração, eu estarei orando por vocês. Todos os dias eu entro em oração, todos os dias eu jejuo, como eu falei para vocês, né? Eu tenho esse momento com o Senhor, eu tiro esse momento todos os dias da minha vida e estarei orando por vocês, apresentando cada um de vocês, as petições de vocês, caso vocês venham precisar.
E peço que vocês sigam este canal, né? Ative as notificações, cada vídeo novo que eu colocar aqui para vocês, vocês vão estar recebendo e vão estar ajudando este canal a crescer, em nome de Jesus, para mais vidas serem alcançadas, né? Dê o seu like. Quando você dá o seu like, você está notificando o YouTube que este vídeo é interessante, que você gostou deste conteúdo, e ele vai ser mostrado a mais pessoas, né? E se inscrevam, tá? A inscrição é gratuita, é só você colocar lá inscrever-se e colocar que todos os meus vídeos vocês terão acesso, terão notificados. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana.